Super especial. Lorena Rosa, ela é influenciadora digital há mais de 6 anos, com mais de 24 mil seguidores, mãe de 4 meninas, casada, cristã, cantora, CEO da Rocket Digital, uma agência de marketing especializada em estratégias de alta performance, que impulsionam a presença nas redes sociais, né? Mídia, gestão de redes, uma presença super especial hoje, que vai abrilhantar o nosso podcast. Claro, com o nosso amigo Rafael Amaral aqui, o nosso podcaster parceiro. Lorena, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Muitíssimo obrigada. Você vê que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Bagagem, né? Eu tô me sentindo honrada de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E eu espero poder gerar conexões e acrescentar no podcast de vocês. Pode ter certeza, Lorena, com a experiência que você tem, a expertise que você tem, você vai ajudar muita gente, muitas pessoas que estão assistindo a gente também. Então vamos lá? Vamos lá. Lorena, só para a gente começar, queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua história, e que toca no seu coração, que você acha que é importante para conectar com o nosso público hoje. Eu costumo dizer que eu entrei no digital por necessidade, né? Assim que eu entrei no digital foi porque eu era cantora, porque eu precisava lançar as canções, né? Eu precisava colocar as canções nas plataformas, né? Disponível e falar sobre isso. Então foi uma necessidade. Eu sempre gostei muito desse negócio do anonimato. Eu gosto, né? Eu gosto, né? Né? E eu acho que isso conecta com muitas pessoas que normalmente estão nesse meio, né? Do digital e que aparecem e crescem e têm visibilidade. Então eu entrei por necessidade e depois eu peguei gosto, né? Eu peguei gosto e aí foram aparecendo várias oportunidades. Em função, acho que da quantidade de seguidores, da influência que eu tinha sobre essas pessoas, e antigamente eu sempre gostava de compartilhar e agradecer todo mundo que assistia, então eu sempre postava muito quantas pessoas ali, que hoje as pessoas que têm ali 15 milhões, 20 milhões, 600 mil, eles sempre postam e falam, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então eu gostava muito de fazer isso no começo, e acho que isso chamava a atenção dos meus amigos, né? Dos empresários locais, empresárias locais. Então eu começava a receber alguns convites. Lorena, vem aqui só fazer não sei o quê. Lorena, vem aqui não sei o quê. Vamos fazer uma live junto. Lorena, vem fazer umas fotos, né? Eu falava, vou. E começou assim, ter essa troca muito interessante. Então o perfil começou a crescer, eu comecei a ter oportunidades que antes eu não tinha, né? De estar em lugares, de me conectar com pessoas. E como eu tinha que trabalhar dentro da plataforma digital para crescer o meu perfil... Com a música na época, começou com a música na época, então eu tive que, assim, desenvolver algumas habilidades, como social media. Eu tinha que fazer um cartaz, saber postar, o que eu coloco, uma hashtag, meu Deus. Então eu comecei a estudar um pouco mais dentro do digital. Eu me aperfeiçoei muito dentro do Instagram e estudei um pouco sobre o YouTube, né? Mas eu cresci, assim, dentro do Instagram. E tudo que vinha de novidade eu estava sempre antenada, para poder sempre estar colocando... Aí, como apareceu essa oportunidade de ser influencer? Acaba que tudo que eu usava, que eu comia, que eu vestia... Gerava um impacto. Todo mundo queria saber onde você comprou, onde que é esse lugar, por que você não compartilha? Que roupa linda é essa? Nossa, você comprou esse sapato? Nossa, essa bolsa? E aí eu viajava bastante na época... Então eu tava sempre assim, buscando coisas diferentes, né? Porque eu cantava, porque eu tava lá em cima, porque eu ia viajar e eu queria uma coisa nova. E aí eu falei, cara, isso gera realmente uma influência nas pessoas. Aí eu comecei a ter uma responsabilidade sobre o que eu fazia, Então, eu comecei a ficar assim, com medo do que eu estava gerando nas pessoas. Eu sou, apesar de hoje ser influencer e trabalhar com moda, mostrando tendências, eu visito as lojas, mostro as novidades. Eu não sou expert em moda, eu não sou especialista em moda. O que eu estudo é o superficial para eu poder estar adaptada e adequada dentro dos padrões, né? Para não perder o meu espaço. Estudar acho que é uma evolução, porque a gente não pode ficar, né, estagnado. Então, eu sempre busco, mas eu sempre tive medo daquela compulsão por compra, da compulsão porque fulano tá usando, eu também quero. Por que fulano tem, eu não tenho? Então eu sempre trouxe muito essa responsabilidade para as pessoas. Autocomparação, tome cuidado, né? Cuide de você, cuide do seu emocional, cuide da sua mente. E eu acredito que quando eu mudei esse perfil de necessidade por interesse, aí a minha responsabilidade me fez ter uma influência ainda maior, porque era uma influência com responsabilidade, comprometida com quem estava ali me assistindo, e até hoje é. Então hoje eu tenho como ponto principal da minha influência falar de Jesus,
Maravilha, na minha rede perfeito. social, falar sobre a família, né? Muita gente que me acompanha no Instagram sabe um pouco da minha história, do meu contexto familiar e sabe que o que eu vivo hoje, realmente, só Deus para fazer, só Jesus para fazer. Então eu sempre trago isso, sabe? O Rafael, que me acompanha há muitos anos, né? Que é amigo, sabe um pouco da minha trajetória e como é relevante a minha fé dentro do que eu faço hoje. É o meu topo do funil, assim, é a minha fé, o que eu pré-estabeleço para poder compartilhar. Depois disso vai vindo as sequências, né? É a rotina de casa, a rotina de mulher, de esposa, de mãe. Então, assim, hoje eu sou muito feliz de poder compartilhar um pouco, tanto das coisas boas quanto das coisas difíceis, para mostrar para as pessoas que a gente é real, que a internet não pode te criar um padrão, né? Então eu falo, gente, isso é real, isso aconteceu. Trazer aquela imagem distorcida, né? Perfeita. Não existe isso. Não existe isso. Então eu mostro quando eu tô feliz, mostro quando eu tô triste, mostro quando deu bom, quando deu ruim, e aí eu acho isso muito legal. Não, isso faz diferença muito, Lorena. Justamente isso, você mostra, igualzinho, eu tava vendo você, um vídeo que você tava chorando no carro. E mostra. Eu também vi. Você viu? Ela tava desgastadíssima nesse dia. Visivelmente desgastada. Sim, ou seja, é real. E isso é bom porque não é uma coisa fake, não é uma coisa inventada. É eu real. Então quem te segue, sabe, essa é a Lorena, então. E as pessoas se conectam com isso, né, Isso Rafa? mesmo. A gente já vê uma mudança, assim, de perspectiva nas redes, que eles não querem se conectar mais com aquilo que é perfeito, que é idealizado, querem se conectar com aquilo que é real mesmo, com as nossas dificuldades, com as nossas, né? Eu acho que quando quem está do outro lado sente a mesma dor que você sente, se identifica com algo que você está passando, ou com um desejo que você tem, uma vitória algo que você conquistou, eu acho que isso traz esse público cada vez para mais perto, sabe? Para engajar, para interagir e para viver com você. Obviamente, né? A internet, ela é uma terra de ninguém, né? Então E de todo mundo ao mesmo sabe, tempo. assim, você não sabe quem tá lá, você só vê a foto, você não conhece, assim como eles de fato não conhecem quem tá do outro lado. Né? De fato, uma empresa, por exemplo, pode postar a rotina ali de trabalho e tudo, mas ninguém nunca vai saber como é estar lá dentro de fato, a parte humanizada do negócio, né? Mas eu sou muito feliz, assim, de poder fazer parte desse ciclo e desse crescimento estrondante, né? Até 2019, como eu disse, como eu tive que me aperfeiçoar na questão da prática e técnica dentro do social media, quando foi em 2019, eu começava a falar assim, olha, não vai adiantar só você trazer eu aqui para fazer foto, porque seu perfil precisa melhorar. Quando as pessoas entrarem no meu Instagram e vierem para o seu, isso aqui é uma loja. Nossa, isso aqui é uma casa de... Seja, você precisava de desenvolver também o perfil comercial daquela empresa. Aí eu comecei a dar consultoria, eu falava, baixa esse aplicativo, tem isso daqui, você pode fazer uma arte assim, por mais que você não tenha condição, não. E tudo isso eu fazia para ter uma troca sincera, uma troca justa, porque no início, inclusive nos primeiros 2 ou 3 anos, eu só trabalhava com permuta. Né? Eu não recebia nada, eu não me achava digno, eu achava, mas eu não sou essa pessoa que eu estou achando para colocar um valor agregado no meu trabalho. Eu falei, nossa, mas a minha influência não é de blogueira, é de influência cristã, mas eu sou cantora, então até eu me desconectar disso, entender que isso era meu trabalho, foi assim, você já ouviu falar aquela frase que a crise, ela proporciona momentos extraordinários? No meu momento de crise, no meu maior momento de crise, foi quando eu me desenvolvi como influencer. Então eu assim, falei, agora realmente eu preciso de dinheiro. Eu vou procurar saber. Então eu procurei outras influencers, outras blogueiras, fui assim, que eu tinha acesso, fui saber sobre valor, como era que ela cobrava, como que fazia. Então a gente estudou esse método, né? E para poder aplicar isso no meu Instagram. Então eu falei, então vamos lá. E ajudei muita gente, ajudo ainda quando eu vejo assim, que é uma empresa que me chama, eu nego o trabalho quando eu falo, não, essa empresa não tem um ticket para poder bancar nenhum influencer. Dela, então... Eu falo, não eu falo, olha, lá na agência eu consigo prestar um trabalho para você por esse valor, para desenvolver seu perfil, para poder você atrair um público orgânico, local, regional, sem ser só por um influencer. Você vai ter isso durante um mês, em vez de uma pessoa vindo aqui uma vez por semana. Uma vez por semana. Então eu sou muito sincera e justa, acho que essa é assim... outra base muito importante do meu trabalho, e eu acho que é motivo de eu ter clientes, e quase todos há mais de 5, 6 anos trabalhando com os mesmos clientes, e outras pessoas vêm, e outras pessoas, né, procuram, então eu sempre considero isso algo muito relevante. Sinceridade.
Então, assim, Lorena, quando você assume uma responsabilidade com o teu público, né? Que eu percebo que você criou uma responsabilidade de divulgar e de passar o que era de melhor que você de fato consumia, que você de fato acreditava. Você se deparou com resistência de muitos empresários em modificar o perfil, em fazer inserções, alterações, porque é a cara do nosso empresário ter essa dificuldade, né, de desenvolver a rede social. Foi daí que surgiu a Rocket? Me conta. Olha, o meu esposo, ele já trabalhava com digital, né, antes de eu conhecê-lo. E quando a gente se conheceu, nós começamos a nos conhecer em 2019. E nessa data, foi assim, pré-pandemia. Verdade. Então a gente estava visitando empresários, eu estava assim, levando ele para pessoas que eu conhecia, ele me conectando como influencer, eu conectando ele como agência. Como né? agência. Porque ele é especialista em tráfego pago, ele é, né, assim, expert em criar sites, né? Ele é expert em automação. Então, assim, tudo que o digital estava fresquinho, ele estava assim, consciente de tudo, ele estava por dentro de tudo. Então isso foi muito bom. A gente pegou o gancho do que ele já vinha sabendo e quando chegou a pandemia, que nós casamos em 2020, do nada, pá, a pandemia. E agora, né? Comércio todo fechado. E quem que cresceu durante a pandemia? O digital. O digital. Então, para quem sabia um pouco, foi uma coisa assim, foi um mar de oportunidades. Né? Não foi só oportunidade para quem comprou Marmitex a rodo para poder vender, porque tudo virou delivery, né? Teve gente que enricou nessa época só vendendo Marmitex, né? Ou a embalagem descartáveis. Mas para quem estava dentro do digital, a gente fazia cardápio digital, fazia automação. Foi quando o empresário foi obrigado a se adaptar. Ele não tinha escolha. O que eu recebi, Giovana e Rafael, de mensagem nesse período, Lorena, pelo amor de Deus, faz um catálogo digital. Você consegue fazer? Eu não sei o que faz. O que é isso? Não sei nem como Como começa. é que eu entro no iFood, Giovana? Gente que não sabia. Eu não sei cadê o contato. Você tem o contato. Alguém, iFood, tô no lucro, qualquer coisa. Por favor, preciso me conectar com as empresas de delivery. Né? O que a crise proporciona, como ela muda a dinâmica de... Mudou total a dinâmica, foram 3 meses, né? Assim, foi 1 mês e pouco de lockdown, nem me lembro mais, mas foram 3 meses de receio, de medo, as pessoas não iam mais pro comércio. Então, foi algo assim, onde o digital explodiu. E com ele, obviamente, veio a resistência, que já tinha, mas que também persistiu e permaneceu. E ainda hoje permanece. Rafael ainda hoje permanece. Sim, engraçado que a pandemia acelerou muito esse público que tinha resistência e pro digital, né? Então, foi um fator positivo para o negócio só, né? O restante nem se fala. Um fator predominante dentro do digital é a constância. Sim. A constância é extremamente importante. Sem ela, você não se mantém, não se sustenta e não continua, e não cresce. E muita gente começou, mas não sabia como continuar. Porque todo dia é difícil, é trabalhoso. Só quem quer mesmo, quem tem a constância. E o resultado dentro do digital, você não colhe do dia para a noite. Né? Hoje nós temos aí 2019, 6 anos, né? Praticamente eu junto com meu esposo, dentro do digital. Só dentro do digital. Eu trabalho como influencer há muito mais tempo. Como agência já são 6 anos, 6 né? anos. Mas como influencer desde 2015. Então já são 10 anos trabalhando como influencer. E o que acontece? O que a gente percebe é que o mercado ele já mudou tanto que hoje ele está saturado. Muito saturado. Hoje você encontra social media, você encontra filmmaker, você encontra gestor de tráfego, você encontra isso. Como disse um amigo meu esses dias, você sacode a árvore de palmas, cai um monte. Todo mundo em cima da árvore. O engraçado é que é uma coisa fácil, não precisa de muita coisa. De um celular e um tutorial no YouTube, você já se intitula, né? É o social media e tal. Só que assim, demanda de fato muito estudo, muita dedicação. Tem que ser bem feito, né? Para que ser você bem obtenha êxito, né, no que você está fazendo. Tá, Lana, você falou que estuda muito, já tem 10 anos com influência, né? E mais 6. E quais são as tendências para 2025? O que você me diz? O que vai vir de novo? O que é o que vai chamar mais atenção? No Instagram, você falou que domina mais, né? Conta pra gente, Lorena. Olha, eu vou falar para vocês que, assim, o digital tem levado todo mundo para dentro de uma plataforma que assim, foi uma das mais investidas em 2024 e provavelmente também vai continuar crescendo em 2025, que é o TikTok. Sério? Nossa, gente, não tem o TikTok, eu preciso fazer urgente. Eu posso contar, Rafael?
E não é. Voltar? Eu posso contar? Ah, contar conta? Gente, eu tenho TikTok. Mas assim, eu não tenho uma fé. Eu não tenho assim, Aquele sabe? feeling. Ai, ainda não me ganhou, Nós sabe? somos dois, Lorena. Nossa. Ai, eu ainda sofro, né? Porém, eu sei. Já há 3 anos, todas as pesquisas e tudo onde Já eu- mostram isso, que o TikTok... mostra que o TikTok é a plataforma que vai crescer. Mas é só Ai, o TikTok? Claro que não, né? Você acha que todo mundo não ficou com medo? Há uns 20 dias atrás, quando o dono do Instagram foi lá e fez uma publicação e o Brasil queria Cortar. cortar. Como que faz? Eu só tinha Instagram. Não, como que você vende? Como eu ia vender? Como? Nossa. Não, imagina, eu pensei nisso, Como no eu ia caos, isso é um mundo caótico. Aí a crise É gera... o dia zero, esse é o dia zero, tá? Dia zero. A crise gera possibilidades extraordinárias. Sim. Então, nesse momento, eu falei, mas a gente não faz só Instagram. Então, a gente faz site, a gente faz atendimento delivery, a gente faz conexão com TV, com rádio. Falei, nossa, então a gente não tá bitolado só no Instagram. Eu, Lorena, como influencer, tô. Né? E aí eu percebi a necessidade. Foi nesse momento que eu falei, eu preciso ter um TikTok. E o YouTube? E o YouTube? Porque você migra, né? O YouTube, gente, é um canal eterno. Sim. Já era, entendeu? Assim, não tem como. Investir no YouTube é sensacional. Se você conseguir monetizar, né, conseguir gerar uma autoridade lá. É mais difícil crescer dentro do YouTube porque tem muito conteúdo, é muito explorado. Eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo. Eu vi que tem uma pesquisa uma vez, Lorena, que o pessoal usa mais o YouTube como ferramenta de busca do que o próprio Google. Tu acredita? Hoje. Eu fiquei assim, encabulado. O pessoal quer pesquisar alguma coisa, vai no YouTube e pesquisa e já tá pronto um vídeo. Sim, um explicando tutorial como de como é que... Se for um conteúdo explicativo, se for um conteúdo, para você ter noção, eu fiz uma viagem uma vez, e aí para eu descobrir os locais de comer, ponto turístico, onde eu fui? YouTube. No TikTok. No TikTok. Ô, Eu achei que era YouTube, gente, olha só. lá tem tudo. A questão é que nós não sabemos pesquisar. Usar dentro a do ferramenta. TikTok. A gente não sabe usar, mas o TikTok é uma ferramenta incrível. Meu marido é defensor do TikTok, porque ele trabalha na construção civil hoje, né? Vinculado à agência, ele tem, trabalha na construção civil. Ele me mostra tanto vídeo, então ele fala que tem tudo, que tem palavra de pastora que você gosta, que tem texto reflexão. Tem tudo. Não é só dancinha, né? Acabou. Mas essa é a ideia que eu tenho. Eu preciso. Não sou só eu que tenho, né? Eu preciso quebrar esse tabu, de fato, romper com isso, porque de fato é uma plataforma que vai crescer muito. O Instagram continua sendo muito promissor. O Instagram é um algoritmo que muda demais a conta. Sim. Então, assim, é complexo saber acompanhar as mudanças. Mas é aquilo que eu falo. Uma das coisas para a pessoa que quer engajar com o seu público, que quer identificar de fato qual é o seu público, é a frequência e a constância. Quem não está ali todo dia fica para trás. Quem não está ali todo dia, seja no feed, seja nos stories, seja em uma postagem relevante, né? Eu preciso comunicar com a dor, né? Eu tenho que comunicar com a dor do meu público para que ele possa sentir, engajar, comentar. Não adianta só eu soltar o que eu sei, ou que eu entenda, ou que eu seja expert. Você tem que fazer o filtro ali do que está engajando com o teu público. É legal? Para quem não sabe fazer, é legal postar? Sim. Quem não tem no TikTok tem esse engajamento também? Que eu vejo no Instagram, assim, que eu sei como é que funciona. E o TikTok, os vídeos viralizam muito fácil. Talvez o perfil não cresça de maneira como... mas um vídeo específico. Um vídeo viraliza muito rápido. Então, assim, Lorena, e esses vídeos, né, virais e tal? Gente, continua. No Instagram você tem ali as músicas em alta, as hashtags em alta, você tem vamos supor que eu né, você é bacharel em direito, eu sou bacharel, tem um tema ali específico que está em alta, né, dentro do direito, sendo comentado, então você faz ali um delay e faz um comentário sobre um vídeo, põe em cima, né, e aparece. Tudo isso engaja, tudo isso te leva para dentro do coração das pessoas, para a cabeça das pessoas. É o que a gente tenta fazer, é entrar, né, acessar o coração das pessoas, com tudo que a gente faz, seja consultoria, seja venda de produto, o que você quer alcançar? O desejo. Ai, olha, você quer instigar. Então... Isso mesmo, que eu ia te perguntar dos vídeos virais. Não era nem isso, não. Então, quer dizer que há um conselho para quem tá começando, quer viralizar, quer crescer, quer criar autoridade, seria usar todas essas plataformas. TikTok, Instagram, YouTube. Eu te pergunto, por que não usar? Se a diferença é um vídeo horizontal e um vertical. Já estou fazendo por uma plataforma, só posso na outra. Por que não? Se eu colocar um vídeo com mais de 1 minuto no YouTube, ele já monetiza. Tem que ter no mínimo 1 minuto. Sim. Aí shorts no YouTube também resolveria. Sim. E aí, por que não eu aproveitar e
colocar isso em todas as minhas plataformas. Gente, tô tendo uma aula, oh Deus, obrigada. Cada podcast é uma aula diferente. Né? No outro a gente aprendeu. Vocês perguntaram quais são assim, as tendências, né? Gente, inteligência artificial, é o IA. Sim. É assim a tendência, sensação do momento e automação. Para construir conteúdo, né? E ajuda muito. Ajuda demais. A gente tem acesso ao IA há muito tempo, né? Há muito tempo. Mas as pessoas estão sabendo, as pessoas estão conhecendo e tendo acesso a essa ferramenta agora, que ela cresceu bastante. Popularizou, né? Com o IA hoje você cria vídeos incríveis, você conecta máquinas com corações, né? Então você gera uma conexão e nem é um ser humano, é ali, né? Uma inteligência artificial. Você tem criação de conteúdo visual, você tem, né, roteirização. De verdade, esses dias atrás eu falei com meu marido, vou perguntar para a IA qual o cardápio que eu preciso seguir para perda de peso. Coloquei meu IMC, né? Você deu seus parâmetros ali. Para você, meu nutrólogo agora. Ele fala assim, eu não sou nutrólogo, em que eu posso te ajudar? Pode sim me ajudar. E eu falei, vamos ver o que ele vai falar. Né? Sou intolerante a isso, a isso, a isso. Crie para mim uma dieta, né, por semanal durante um mês. Tudo. Tava lá. Se você souber perguntar, ele vai te dar a resposta. Usar a ferramenta certa, os parâmetros certos. Sim. E por que eu vejo que isso é muito importante, principalmente para quem é empresário, para quem é comerciante, para quem quer se desenvolver como pessoa, como persona dentro do digital. Você não sabe de tudo. Não. Eu não sei de tudo. E o IA, ele te proporciona e te abre um leque para saber um pouco. Não tem exceção lá dentro de pergunta, de resposta. Eu até hoje não encontrei ninguém que falou assim, não, perguntei para ele, não soube responder. É mentira, ele sabe. Então, assim, não tem uma coisa que você pergunte lá dentro da inteligência artificial que ela não vai te dar uma resposta, no mínimo, superficial. Então, se você não sabe, eu não sei o que postar, Lorena, eu não sei de fato o que postar. Vai para a inteligência artificial, pergunte. Se você falar assim, me dê o roteiro, olha, ele vai te dar. Vou confessar uma coisa pra vocês. Nunca tinha mexido com inteligência artificial, nada. E uma das primeiras perguntas que eu fiz pra IA foi como fazer transição de carreira. Me deu o passo a passo para fazer a transição de carreira, da carreira A para B. E aí ela foi parametrizando, assim, me dando passo a passo do que eu tinha que fazer para conseguir construir uma transição de carreira. Eu falei, gente, que fantástico, não precisa de uma psicóloga. Oi, amiga. Oi, amiga. Já te amo, né? Já te amo. É meio que isso. E a automação, porque o que acontece? Está cada vez mais escasso. Há um tempo atrás nós conversamos sobre isso com relação a pessoas, né? Disponíveis e dispostas a prestar um serviço com responsabilidade. Mão de obra está cada vez mais escassa. Então, assim, a automação vai ajudar muito. Complexa também, né? Com essa geração que nós estamos aí, é escassa e complexa. Sim. Eu acho que é muita oferta, né? Muita oferta. Tá sobrando oferta, tá saturado, todo mundo precisando de alguém, todo mundo querendo contratar alguém, todos, você tem noção, né? Se eu passo ali, se eu tenho contato com 20 comerciantes dentro da influência, como influencer e como agência, não tem uma empresa que eu vou que não se necessita de um funcionário. Não tem, nenhuma. Isso é verdade. Eu estou na frente aí, nessa parte de liderança, consultoria, todos os empresários falam que precisa de pessoal, mas não tem capacitado. E tem uma frase que eu gosto muito, Ana, que é o seguinte: se a IA resolve, então não contrate. Se você consegue resolver a dor daquele negócio com IA, não precisa de contratar a pessoa não, que ela vai resolver. E às vezes as pessoas só conhecem o chat GPT, né? Mas existe muitas ferramentas, muito né? mais ferramentas que ajuda muito. E aí dentro da IA e das pessoas vem a questão da automação, né? Automação que é algo que as pessoas têm medo, têm receio, mas a automação faz cobrança sozinha, a automação responde seu direct sozinho, vai até um ponto X ali, tudo, manda vídeo, manda foto, uma palavra-chave, ela responde a pergunta inteira. Verdade. Então, assim, para profissionais liberais que trabalham sem secretária, que não tem um profissional ali do lado para auxiliar, isso é essencial. Para fazer cobrança, né? Se você conseguir, existem ferramentas de diversas formas, né? Existem desenvolvedores, nós temos um desenvolvedor dentro da agência que ele conecta seus dados financeiros dentro de uma automação. Então, assim, se brincar, eu não sei, talvez esteja falando besteira, mas talvez ele consiga encaminhar até o valor de juros do boleto que está atrasado. Então, assim, é muito legal, é muito bom. E aí, ajuda, é uma mão na roda, né? Para quem está precisando. Desenvolver o mercado empresarial mesmo. E aí, você vê, aí tem tudo a ver com marketing digital, né? E vai falar no DM, no WhatsApp ali, já resolve tudo, automação, e não precisa de mais ninguém para fazer isso. E às vezes faz até melhor, com mais expertise do que alguém.
Tá, Lorena, a gente já falou já sobre inteligência artificial, né, sobre a tendência para 2025. Agora eu te pergunto, qual é o formato de conteúdo que terá mais alcance agora, em 2025? Eu acredito que continua sendo os vídeos. Os vídeos, Sabe, né? o ano passado os vídeos tiveram uma força muito grande, o Instagram teve uma mudança, assim, No Reels, né? muito considerada com relação a vídeos, e o Reels nasceu por conta do TikTok. Tá vendo a conexão? Então, assim, a relevância das pessoas trazerem Poder o conteúdo. competir plataforma. Tanto que as plataformas entre si falam assim, vai lá pro vizinho, que eu só tenho um vídeo lá. Não fala nem o nome, porque isso, se você fala o nome, Eu já ouvi o algoritmo isso bloqueia Não seu sabia. story, não entrega seu conteúdo. Olha, é Então. só expert mesmo. E o que acontece? A entrega de conteúdo dentro do digital é assim. Aí o algoritmo mudou e disse assim, olha, Rafael, agora você vai beber nessa água e nesse copo, tá? E ele tá lá esperando. Ele tá assim, ó. O algoritmo tá de olho em você. Você não bebeu, ele só vai fazendo assim, ó, com o seu conteúdo. Ele só vai fazendo assim, ó, lá pra trás. Então, quem amava postar foto, via o Instagram como um catálogo, como vamos dizer assim, não é nem um Orkut, né? Mas é um book familiar. Essas pessoas que estão usando essa ferramenta só para partilhar e guardar memórias, ótimo, ele não tem interesse de vender, mas quem quer vender tem que seguir o trilho. Não tem como. Mudou o algoritmo, tem que ir junto. E dentro dessas tendências, né, do que muda, realmente são vídeos bem editados. É assim, é o básico. Eu costumo dizer que o básico funciona muito bem. É uma câmera do celular limpo, é investir em um equipamento legal, é conseguir falar sem muito ruído, é ter um microfone básico para poder produzir um conteúdo, é ser claro, né, naquilo que você quer oferecer para o seu cliente. E tudo isso, gente, com as técnicas de edição, que hoje o YouTube entrega tudo. Sim. Tudo. Não tem nada dentro do digital básico que o YouTube não entrega. E os cursos também são muito acessíveis. Eu falo para todo mundo. Quando eu disse que você sacode a árvore e cai aquele tanto de social media, de filmmakers, isso não é ruim. Porque o digital cresceu, precisava-se de pessoas. Precisava-se, precisa. Todos os dias, quantos CNPJ são abertos? Claro, todos os dias. Então, assim, precisa mesmo, a oportunidade está aí. É muito espaço para todo mundo operacionalizar o que sabe fazer, cada um dentro ali, né, do que é expert. Nem toda agência faz tudo como nós fazemos. Existem pessoas que são só gestores de tráfego. Sim. Existem pessoas que são só social media. Eles são bons só para apertar o botão e soltar o post, fazer copy, entregar um roteiro. Sim. Tem pessoas que são excelentes em filmar, captar, entregar um vídeo maravilhoso. Tem pessoas que só são desenvolvedores, desenvolvem sites, desenvolvem aplicativos, plataformas de automação, né? Então, assim, é muito amplo o espaço de crescer. Você ter noção, na pandemia, nós ganhamos dinheiro com o Google Meu Negócio. Cadastrando empresas dentro do Google. Atualizando o telefone, atualizando e-mail. Foto. Nós ganhamos muito dinheiro com o Google Meu Negócio. E eu já dei uma aula em um curso que eu ministrei para umas 15, 20 mulheres, um curso privado. Dava uma aula por dia para ensinar como elas oferecerem. Porque o ticket médio para você pegar uma empresa, cadastrar, fazer as fotos, atualizar o perfil, entregar para ela pronto, para ensinar essa pessoa a falar... Vamos fazer uma plaquinha, vamos colocar aqui na sua empresa, as pessoas vão vir, você fala, eu te dou 5% se você curtir minha página e deixar um comentário. Avalia, por favor. Avalia lá, por favor. A gente, com essa técnica, a gente foi colocando isso na cabeça dos funcionários, as mulheres poderiam ganhar por empresa R$300. Olha. Então, assim, mães, eu pensei, o que eu pensei? Pandemia, eu tenho uma criança pequena, eu não consigo sair de casa assim, mas e essa pessoa? Olha, você sabe onde fica o local, porque você anda na cidade. Sim. Você não quer sair de casa? Entra no Google. Google Maps tem tudo, você acha telefone, localização, você acha tudo. Questão, se a empresa não está na internet, não existe, né? Não, ela não existe. Hoje, se a empresa não está na internet, ela não existe. Olha o que você me falou, que foi um boom de Google Meu Negócio, de empresas cadastradas, que era algo que muitas empresas não tinham. Não tinha, e é uma coisa que qualquer um faz, o dono mesmo faz de forma fácil. Sim. Lorena, quando você fala que vai sacudir a árvore, vai cair milhões de filmmakers e... o que vai diferenciar esses profissionais? O que você acha que vai conseguir diferenciar? Processo. Explica processo. Como assim processo? Como funciona ser social media? É só fazer foto e postar? Não. Sim. Conheço as estratégias, conheço o nicho daquela pessoa, eu sei a área de atuação daquela pessoa, eu conheço o público, porque assim, você vem, procura minha agência e fala, Lorena, eu sou advogada,
né? E eu preciso crescer meu perfil, preciso de cliente, Lorena, tá complicado. Então, o que a gente faz? Te manda um briefing para você responder, para eu ter conhecimento do Estudar seu negócio. meu negócio. É estudo. Não tem como eu só chegar em um local, fazer foto, começar a postar sem conhecer o público-alvo dessa pessoa. O que eu quero desenvolver, qual que é o objetivo que eu tenho. Como eu vou alcançar? Essa advogada, ela é de que área? É civil, é trabalhista, Família, é penal, é família? O que eu vou fazer? Como? Eu preciso saber se eu vou comunicar com família. Direito de família, eu lido com a dor do outro na maioria das vezes. Como eu comunico com o meu público? Eu não posso gravar um viral. Vou soltar um Reels cômico fazendo graça. Não dá. O assunto é sério, o assunto sempre, na maioria das vezes, lida com menores. Então, assim, são bens. Tem tanta coisa. Então, eu preciso conhecer do que eu tô falando. Então, hoje nós temos muitos profissionais, mas às vezes não é um profissional completo. Não entende Nem do sempre. processo de cada cliente, né? Isso tá querendo dizer, né? Nem Essa sempre. Às dificuldade. vezes essa pessoa pode começar sem essa experiência, sem essa maturidade, né, de negócio. E lá na frente, olha, eu vou contar uma coisa muito engraçada que aconteceu aqui. Bom. É o seguinte, nós tínhamos uma pessoa que trabalhava com a gente, e aí chegou um determinado, assim, momento festivo. Vamos supor assim, Páscoa, né? E a gente trabalhava com uma empresa de sistemas. Sistema, gente, de sistema automação, né? Sistema de empresas. A gente trabalhava com essa empresa. E aí essa nossa colaboradora perguntou assim para eles: vocês vão querer um banner de Feliz Páscoa? Então, assim, eu falei: Deleta na reunião! eu queria. E era presencial? Falou isso. Era presencial? Não, era online. Eu fiquei. Não, gente, claro que não, né? Então, assim, você tá passando a projeção do próximo mês, né? A perspectiva, você tá ali inflamando o ego da empresa. Você tá falando, nós vamos alcançar, qual é a meta de vocês? Quantos clientes vocês estão precisando? Vamos rodar o tráfego pago, vamos Injetando gravar novas um vídeo assim. técnicas, novas... Nossa, na hora da reunião foi aquele horror de ideias, né? A reunião com o cliente. Então, esse é o processo. É você conhecer o cliente, é você saber o nicho, é você conhecer os concorrentes do seu cliente. Eu nunca trabalho com alguém sem conhecer quem é o concorrente, quem você se espelha, quem é seu concorrente aqui, principal, quem está de frente com você. Eu preciso saber, porque eu tenho que contrabater o tempo todo. Eu tenho que, né, não posso ficar para trás, não posso ficar para trás. Então, assim, não é só fazer uma foto e um post, não é só fazer um curso ali de uma semana. Estratégia por trás para conseguir atingir. E essas pessoas vão se desenvolver? A grande maioria sim, talvez sim, né? Mas tem que ter uma vivência, uma experiência. Uma maturidade ali de Tem que negócio. ter. E uma maturidade de pessoa também. Mas porque é isso que digital eu tá acho. prostituir, Giovana. Eu acho que você já tinha esse feeling bem no começo. Quando você olhava as suas lojas, que ela ia divulgar, que ela ia fazer, que ela enxergava a necessidade, o que faltava naquele atendimento ao público. Poxa, eu tô aqui me dedicando, né? Fazendo o melhor que eu posso dentro do meu trabalho, mas eu não consigo reverter porque o atendimento é ineficaz, porque o atendimento é fraco. Eu até trago o público, mas vocês não E aí, seguram. depois ainda, Você não Giovana, tem noção. ela que fica de ruim. Porque o cliente chega, mas eles não conseguem finalizar a venda. Ou Ela converte, mas o cliente não Eu já finaliza. escutei, não volto mais lá, porque o atendimento foi ruim. Não gostei. E a credibilidade é sua, porque você tá colocando... Lorena, você falou que era legal. Ah, É ruim. era gostoso, o atendimento era bom. E eu acredito que é algo novo para mim escutar isso agora e faz total sentido. Que eu vivi a experiência de influencer e de resposta direta do cliente final. No seu direct. Direta, no meu direct. Eu vi a resposta. Mas, às vezes, a minha preocupação naquela época era assim, nossa, ele vai chegar lá, vai ver o Instagram que eu tô vendendo digital, né? Aham. E às vezes eu não me preocupava com isso. Hoje não, hoje é tão diferente. É sua responsabilidade tá divulgando aquela marca. Como agência. E como agência. Como agência. Sim, Como sim. agência é uma responsabilidade total. Muito Hoje a gente oferece consultoria de atendimento, consultoria de venda. Hoje a gente oferece automação de cobrança. Eu já comprei em empresas que eu trabalho como influencer. E aí deu o dia de pagar e eu não paguei, porque eu não fui cobrada, eu nem lembrei, gente. Quem tem 4 crianças, quem tem uma empresa pra Uma casa, marido, 4 meninos. Tu acha que eu vou lembrar do dia 10 tem um boleto? Não lembro, eu lembro da água da energia que não pode cortar, né? E aí eu falava, nossa, eu sei que deve estar atrasado. E aí eu mandava mensagem. Aí chegou outro mês, falei, deixa eu olhar aqui, que data que foi mesmo. Que eu paguei aquilo Aí de eu boleto. olhava lá e falava, nossa, já tá chegando de novo.
Aí um dia eu cheguei lá e falei assim, olha, não dá não. Pelo amor de Deus, qual é o déficit Me aqui de cobra? pagamento? Você não tem uma carteira negativa aqui não, porque ninguém me cobra. Cobra? Eu falei, não cobra. Não cobra porque tá aqui. Eu que pergunto todo mês que dia que é, quando que é, me passa o Pix. Eu falei, vocês têm que melhorar isso. Porque vocês vão conseguir receber de Então ela passa o feedback pro cliente dela também. Sim, como influencer, como agência. A gente já sofreu de colocar um vídeo incrível, né, para rodar no tráfego pago. Não tem como, a gente tem a prova lá, porque cada clique que clica e demonstra interesse, fica lá no Meta. Então você consegue ter acesso. Se o seu cliente, meu cliente, né, da agência, falar assim, Lorena, não tá chegando mensagem nenhuma, eu falo, então alguma coisa tá errada, porque chegou 50 cliques aqui, ó. Tem 50 leads que foram encaminhados. 50 leads, não, que foi direto ninguém pro seu vendeu. WhatsApp. É óbvio, às vezes isso vai para um público que, né, Lorena, não tá vindo um público legal, a gente vai lá e redireciona, muda, isso é normal, acontece. Mas quando a mensagem chega, você começa um diálogo com o cliente, você não vende, o problema tá em quem? Você não converte na empresa. Ah, você não converteu, é quem tá vendendo. O engraçado do algoritmo do Instagram, você consegue, como se fosse uma flecha, colocar no ponto certinho, aquele cara que tem interesse naquele conteúdo. E aí é só o cara lá da ponta fechar. Se eu tenho uma farmácia na 204 Sul, eu posso escolher só a 204 Sul, só 5 metros, 5 quilômetros. Mulher, produto tal, beleza, cosmético, enfim. Lorena, já teve que demitir cliente? Já demitir cliente? Com muito prazer. Olha, e por qual motivo? Eu só vou falar por qual motivo e que sim, nós já demitimos, assim como nós também já fomos demitidos. E entra naquela parte do processo. Sim. Porque que muitas pessoas caem da árvore e estão ali na frente de alguém que precisa do conteúdo, mas na hora da entrega, ela não honra. Na hora de entregar o conteúdo, a pessoa não consegue. É a data que ela falou que ia postar e não postou, é o roteiro que ela ficou de mandar e não mandou, é o relatório final de semana que ele não enviou do que foi feito, é o relatório do tráfego pago. Então, você acha que a gente não sofreu com isso? Obviamente a gente sofreu com o processo. Hoje o nosso processo funciona enquanto tem muita gente que está entrando nisso e está sofrendo e perecendo. E eu te digo mais, eu conheço muitas pessoas dentro do digital que hoje sofrem de ansiedade, porque a cobrança vem. Você não pode ter só um cliente que você não se mantém no mercado. Sim. Então você tem ali, ó, muitos clientes te cobrando. Se não tiver um processo delimitado, tem que funcionar, alinhado, tem que ter um passo a passo, senão você não consegue. Assim como eu faço um cronograma de um roteiro de gravação para você, tá escrito cena 1, cena 2, fala tal, fala assim, a agência e o social media, o tráfego pago, ele tem que ter. Sexta-feira, vamos supor, eu sei que é o dia de prestar o relatório do tráfego pago, vou mandar para todos os meus clientes. Quantos leads chegou, se os vídeos estão rodando, se as fotos estão ativas, se o dinheiro acabou, se tem que repor o valor, se cadê o cartão de crédito não está rodando. Tudo isso tem que ser feito anotado, agendado, prestado conta. Então, assim, é um comprometimento do colaborador para fazer isso. Total. E a pergunta foi se a gente demitiu um cliente. Então, assim, quando a gente chega para fazer uma proposta para alguém que tem interesse, né, que a agência preste serviço para ela, a gente sempre leva aquela proposta linda. E a pessoa, uau, eu quero crescer, é claro, eu quero tráfego pago, quero tudo, eu quero X tudo, Lorena. Quero misto quente não, quero X tudo. Mas depende, às vezes, muito mais da pessoa do que só da agência. Porque a agência, ela aplica as ferramentas dentro do digital. Mas a influência, a fala, a venda, a conexão, o network, depois disso, é só da pessoa, é pressuposto. E o que acontece? A conversão também, às vezes estava te dando uma mídia negativa depois. Total, e a gente fez um trabalho excelente com uma cliente, e a gente estava, assim, muito empolgado, porque a gente começou com uma cliente, mas aí essa cliente estava com uma clínica que ia vir várias pessoas para lá. Primeiro, que essa pessoa era uma pessoa profissional da área X, então ela ia colocar profissionais parecidos que faziam um trabalho diferente. Ela desvirtuou totalmente a função e começou a colocar uma coisa assim, de estética, de cabeleireiro, de não sei o quê, que não era da área dela, que não era de uma área mais profissional. Sabe, era como se eu colocasse um cirurgião plástico, que fazia cirurgia plástica, e dentro do consultório dele, dentro da equipe dele ali, eu colocasse dentista. Era como se fosse isso. E aí eu comecei a falar, nossa, amor, e agora como é que a gente vai conversar com essa pessoa, né? Porque tá mesclando, não vai dar certo, essa empresa tem tudo. Ela não seguiu o projeto, né? Aquele planejamento. Acho que no desespero de você não conseguir esperar o resultado, porque esperar o resultado, passar pelo processo não é fácil, não, Rafael? Esperar o resultado. Muitos empresários não aguentam esperar o resultado. Não aguentam. Atravessam o carro, negócio aperta.
E tudo que nós fazíamos assim, não, espera que eu vou fazer isso aqui primeiro. Aí ela arquivava os nossos dados, os nossos arquivos, tudo que a gente postava. A gente postava uma coisa bem legal. Ah, não, porque hoje eu vou postar o futebol do meu filho. Não, porque hoje à noite eu vou postar um TBT de quando eu fui pra roça, pra não sei aonde com a minha mãe. Aí eu falei, não, amor, esse perfil é pessoal, esse perfil não é. Vamos criar um perfil, então, só pra você, só pra sua pessoa jurídica? Vamos fazer isso, porque isso tem que ser separado. Porque o que que acontece? Dentro do digital, é interessante que eu fale do meu negócio, mas que eu humanize. Todo mundo quer ver sua rotina. Era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Sim. Essa questão, eu tenho essa dúvida. Eu posso pegar o meu perfil profissional e colocar coisa pessoal também? Ou só ter a página... Não Dois. Não só pode, deve. O que acontece é que quanto mais as pessoas vierem, né, para o seu perfil, por interesse da dor delas, elas vão querer se identificar com a sua, com o seu pessoal. Entendi. Porque assim, o Rafael é expert em inteligência emocional, desenvolvimento humano, mas ele já errou. Então, assim, um relato de uma experiência de onde você fracassou, onde você falhou, como você melhorou. Até mesmo familiar, ali Dentro naquele da sua nicho casa, familiar. gente, eu vou compartilhar com vocês aqui em casa, a minha filha é esse perfil e o meu é esse. Eu sofro. Um exemplo que você der, humaniza seu perfil e fala, será que minha filha é esse também? Será que aqui em casa meu marido Será que é eu posso assim? mudar o jeito de conversar com ela? Nossa, tu tem como fazer isso? Então a pessoa desperta para aquilo ali, né? Normalmente assim, vamos supor aqui, essa cliente que a gente demitiu foi muito bom. Só para finalizar, foi maravilhoso. Aí a gente tirou um peso, a gente literalmente tirou um peso. Mas a gente também já foi demitido por falta de comprometimento, por não conseguir entregar, pela cobrança ser demais. E acho que toda a nossa agência não estava conseguindo superar a cobrança. Então, assim, a gente sabia que o final ia resultar em uma demissão, né? E a gente aprendeu muito e aprende muito com isso. Quando a gente encerra hoje com qualquer cliente, normalmente não é por falta de entrega, por falta de estratégia, é normalmente quase sempre pela questão financeira, porque marketing é um investimento. E para a pessoa decidir investir, ela tem que ter recurso, não tem como. E muitas pessoas não querem esperar ter o resultado. E é o que eu falei no começo. O digital não te dá retorno no primeiro dia, na primeira semana e no primeiro mês. É a constância do processo. Constância crescente, gerar autoridade. Ninguém gera autoridade. Eu acabei de conhecer você. É o nosso segundo encontro. Você confia em mim para contar suas coisas pessoais? Não. Sua intimidade? Não. Você não confia. Então, assim, A algo... pessoa tá um mês lá no Instagram e já acha que todo mundo vai confiar nele. Não é porque ela tem uma agência, não é porque ela fala super bem, não é porque ela é uma pessoa, né, bem arrumada, bem posturada, que tem bons relacionamentos na cidade. Isso não significa nada. Ela vai ter que crescer, gente, gradualmente, assim. É um negócio gradual, ela vai ter que ir aos poucos e isso só vai aumentando, só vai crescendo. Só não pode perder a fé. Eu falo pra todo mundo, não para de postar, não para de falar. Cria caixinha de pergunta, responde. Pergunta que você mesma fez. Você mesma. Achei que era só que você tá querendo. Você responde a caixinha de pergunta que você mesma fez. Você tá começando a Manda pro seu grupo de amigos e fala, responda a minha caixinha de perguntas, por mãe, favor. por Obrigada, favor, mandar uma amor. pergunta, a senhora coloca lá, só pra dizer que foi eu, tá, mãe? A senhora faz. Fala qualquer coisa lá. Só fala assim, te amo. Mas, então, assim, é frequência, a constância, é a fé naquilo que você faz, né? Então, olha, a gente sabe que lives na pandemia foi uma coisa muito, muito forte. Hoje, o que você me diz? Ainda dá peso? Ainda dá engajamento? Eu, Lorena... Nunca fez? Não acredito que live funcione mais. Sério? Não, a não Funcionou ser naquele momento. funcionou para todo mundo. Naquele Sim. momento funcionou para quem fazia. Foi a alta, como o aconteceu auge. com o Reels no último ano. O Reels vai explodir. Então, se você viralizava em um Reels, seu perfil, pum, crescia. Aí, Lorena, que engraçado. O cara falando que, a pessoa falando que o meu Instagram, né, o Instagram é como se fosse a emissora dele. Então, o marketing é seu. Você cobra o valor que você achar, o valor porque é a sua emissora. É a sua Rede Igual Globo, é o tem seu isso SBT. mesmo. Eu fiz alguns testes com o meu Insta, por exemplo, e eu vi que as pessoas gostam muito quando eu posto conteúdo, principalmente envolvendo situações familiares. Eu tenho uma crescente ali, né? E já comentei com o Rafa, né? Eu fico fazendo alguns testes assim. De horário, já sei mais ou menos qual que é o meu horário padrão ali. Mas do que eu posto, do que eu falo, e aí eu percebo que as pessoas se conectam com aquilo. Então eu já vi que já fez um link ali de conexão, que é o que as pessoas gostam de ver. Às vezes é importante você ter esse feeling sobre o seu próprio perfil, né? O que vai conectar, o que vai engajar, o que vai trazer público. E dentro do digital é importante saber, eu já falei isso com o Rafael várias vezes, o óbvio precisa ser dito várias vezes.
você vai ter que falar a mesma coisa várias vezes Ela e não vai falou ser isso enjoado, e não vai ser Você chato. falou isso, Rafael. Como daqui- assim? O óbvio tem que ser dito Por várias exemplo, vezes. eu falei de inteligência emocional hoje. Não quer dizer que mais nunca tem que falar de Ah, você tem que falar amanhã, você fala depois de amanhã. De novo, pra sempre. Vai chegar gente nova vai querer saber quem é antigo, que passou por aquilo ali só porque tava curtindo a rede social e uma hora vai precisar daquele conteúdo, vai ler o nome, vai falar, eu preciso disso aqui. Então, você tem que ser constante, frequente e óbvio. Hoje em dia, a gente não vai lá embaixo no feed, lá nas últimas postagens mais. É muito raro. Você só pega o de hoje em diante. Então não vai voltar. Você não rola, assim. Você rola um pouquinho, A vê o internet, conteúdo, vai sim. sendo... A não ser que seja alguém novo, né? Mas eu duvido muito que desses meus seguidores alguém entre no meu perfil agora e fique lá rolando. Eu sou um hater, né, Lorena? Tá querendo. Aí você existe. Mas eu acho que é fundamental essa questão de você ser sincero, leal e entregar alguma coisa. Gente, que papo maravilhoso que nós tivemos hoje com a nossa amiga Lorena. Ela ensinou muita coisa, deu muita dica fantástica para você aí que quer crescer no digital, né? Quer evoluir, crescer com constância, processo e propósito. Não se esqueçam disso. Lorena, queria te agradecer. Muito obrigada pelo conteúdo, por poder partilhar com a gente a sua história, todo o seu conhecimento. E, mais uma vez, te admiro muito. Ganhou mais uma fã. Obrigada, eu estou muito feliz de poder participar com vocês. Eu espero poder contribuir, né, com todos os ouvintes desse podcast, de alguma forma. E também, eu disse lá no meio do nosso podcast, nem tudo é sobre lucro, né? Nem tudo é sobre lucrar. Normalmente é sobre recompensa, né? Então é muito recompensador ver que o que a gente faz traz resultado para algumas pessoas. E isso automaticamente infla mesmo o nosso ego, nos dá assim uma força, né? Força um gás, maior, um ânimo para continuar dentro disso. O digital é algo que eu acredito muito, eu aposto 100% nele, sem medo de errar, independente do que seja, ainda mais se for uma coisa direcionada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de participar e de poder ter essa troca tão importante, porque eu também aprendi bastante. Obrigada, Lorena. Prometo que nós vamos marcar um próximo podcast para falar sobre maternidade, casa, filho, marido, outros assuntos. 3 horas de podcast. 3 horas de podcast. Não é só, né? Rafa, mais uma vez, querido, obrigada por estar aqui comigo, por ter encarado esse projeto junto. Somos parceiros nisso. Obrigada. Isso aí. Que bom. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito. Foi Aprendi maravilhoso. muito, aprendendo mais ainda. Muito obrigado, Lorena, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Espero que todos também gostem. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado.